para todos. Vamos orar para a gente iniciar mais um estudo da nossa declaração doutrinária. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade. Que o Senhor possa nos abençoar com um domingo tranquilo, em paz. Nos deu uma aula abençoada. Que o Espírito Santo possa nos guiar, nos inspirar para colocar em prática os teus ensinamentos, teus mandamentos. Abençoa a nossa tarde, nosso almoço em família e um culto abençoado também à noite, ó Deus. Abençoe cada irmão que já está aqui. Abençoe essa aula, que possa, ó Deus, fortalecer nossa fé, nossa unidade. Nós agradecemos, pedimos a tua direção em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, irmãos, estamos aí no artigo 4 da nossa declaração. Então, vamos prosseguir aí a leitura da declaração, no artigo 4, que fala sobre o pecado. E agora a gente vai ver que os artigos são mais curtos, né? Então, de repente, a gente pode avançar em mais alguns artigos hoje. Então, no artigo 4, que fala sobre o pecado, nós vamos ver aqui 8 grandes afirmações, grandes assim no sentido de importância, né? De valor, não grande no tamanho, né? Dessa inocência e dessa harmonia. Então, vamos fazer a leitura da declaração. Vamos ver como está definido lá na declaração sobre o pecado. Os irmãos já se acharam aí, né? No princípio, o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. Então, essa primeira afirmação aí, você vê que o homem estava num estado de inocência. Então, o que isso quer dizer? Que antes da queda, né, o homem não tinha condenação, não tinha pecado, não tinha culpa, vivia totalmente em unidade com Deus, em comunhão com Deus. O pecado não tinha entrado ainda. Então, os únicos que viveram em estado de inocência foram foi o Adão e Eva antes da queda, né? Depois da queda, nós já nascemos, né? Já num estado não de inocência, né? Já nascemos com a semente do pecado. Então, só Adão e Eva esteve antes da queda num estado de inocência. E então ele mantinha essa perfeita comunhão com Deus. Ele tinha só uma referência, o sentido de certo e errado para ele, né? Era aquilo que Deus falava. Então continua aí. Mas cedendo à tentação de Satanás, num ato livre de desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado. E assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. Em consequência da queda de nossos primeiros pais, todos nós, por natureza, pecadores, e todos nós somos, por natureza, pecadores, inclinados à prática do mal. Todo pecado é cometido contra Deus, sua pessoa, sua vontade e sua lei. Mas o mal praticado pelo homem atinge também o seu próximo. O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador pessoal. Como resultado do pecado, da incredulidade, da desobediência, o homem contra Deus, e da desobediência do homem contra Deus,
ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Separado de Deus, o homem é absolutamente capaz de salvar-se a si mesmo e assim depende da graça de Deus para ser salvo. E aí depois vem as referências, né? As referências bíblicas para cada afirmação. Em cada afirmação vem um número logo após, né? E a numeração segue ali com as referências. Isso aí já ficou bem claro, né? Então, no início o homem estava lá em perfeita harmonia com Deus. E então, quando ele desobedece, então o pecado ele entrou então no mundo, né? Mas qual foi a origem do pecado? Quem quer arriscar aí? Qual foi a origem do pecado? A desobediência. Primeiro no mundo foi, aqui no mundo foi a desobediência, né? Mas o primeiro a pecar quem foi? Foi a rebelião. Hã? Foi a rebelião. De quem? Do primeiro. Satanás. Então, a origem do pecado é Satanás, né? A rebelião de Satanás. Então, o Satanás, que é um anjo criado por Deus, né? Ele se rebelou contra Deus e então ele se tornou se tornou o autor do pecado, né? O conceito de pecado, a gente tem que entender que quando o homem, antes da queda, ele estava em unidade com Deus, né? Então, quando ele desobedece, então o pecado é essa ruptura, né? É essa separação. Então, o conceito de pecado é essa distância de Deus, essa separação de Deus. Portanto, todo homem ele está já em pecado, está separado de Deus. Quando ele se reconcilia com Deus através de Jesus Cristo, então ele vai, quando ele aceita Cristo, ele vai então não estar mais em estado de pecado. Então, esse conceito de pecado é diferente dos nossos atos pecaminosos, né? Nós pecamos porque antes de se converter, nós estamos no estado de pecado, então somos escravos do pecado. Nós estamos separados de Deus. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós deixamos de ser escravos do pecado e então temos a possibilidade de não pecar. Claro, aí uma luta, né, com a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza carnal, com o espírito que já está em nós. Vamos continuar pecando, porque somos falhos, mas não estamos mais no estado de pecado, porque o pecado é essa separação, é esse gap, né? É esse abismo. Então, daí para entender esse conceito, né? É diferente o conceito de pecado, do estado de pecado e os nossos atos pecaminosos. Nós vamos pecar, mas se nós já estamos reconciliados, esses atos pecaminosos não vão nos separar de Deus mais. Ok? Ficou alguma dúvida aí? Então, esse estado de inocência foi antes da queda. Então, antes da queda, não havia pecado, não havia culpa, não havia condenação. E então Adão foi feito perfeito e justo. Então só houve duas pessoas perfeitas antes da queda, Adão e Eva. Depois eles foram imperfeitos também. E depois Jesus Cristo, né? Então 3 pessoas perfeitas. Então o Adão vivia nessa unidade totalmente com Deus. Quando Deus falava Adão, então eles obedeciam na hora, Adão e Eva. Eles obedeciam. Por quê? Porque eles não tinham consciência ainda do bem e do mal. Porque eles faziam aquilo que Deus mandava. Então não havia transgressão.
Isso não quer dizer que não havia capacidade para pecar. Eles eram capazes de pecar, mas ainda não tinham ainda essa consciência, não tinham desobedecido ainda. Então, a inocência não é não é a não potencialidade de pecar, ok? A pessoa não nasce ela não nasce assassina, mas ela tem, qualquer pessoa nasce com a potência de ser um assassino, com um potencial. Então, inocência não é uma neutralidade moral. A inocência não tem a ver com a vontade da pessoa de só fazer o bem. A pessoa é inocente, só foi inocente antes de pecar, né? Mas essa experiência só teve o primeiro casal. Né? Mas eles já tinham a inclinação de fazer o bem ou o mal. Então, inocência significa ausência de pecado, ausência de culpa. Depois que o homem pecou, já não existia mais a inocência. E muitas vezes as pessoas aplicam esse conceito de inocência às crianças, né? Mas as crianças, os bebês, o estado deles não é igual ao estado de Adão e Eva antes da queda. Apenas Adão e Eva eram inocentes. Por quê? Porque todo ser humano nasce com essa natureza corrupta. Nós, mesmo bebês, né, nós já nascemos ali com aquele pensamento manchado, né, pelo pecado. O pecado original, isso às vezes muitas pessoas demoram a aceitar isso, né? O pecado original, ele atingiu toda a humanidade. E já ouvi muita gente falar assim: eu não tenho culpa do que Adão pecou, né? Mas o pecado dele atingiu. Eu disse isso muitas vezes quando não tinha noção. Sabe? Como adulto. A criança só vejo como que ela não tem a ciência de que está fazendo algo errado. Ela tenta tirar uma vida também, mas não é uma consequência de uma fatalidade. Não assim, eu quero matar, como adulto. Né? Então daí a criança ainda tem, eu vejo assim, uma inocência de ciência de não saber o que está fazendo, né? Não por ser inocente que não tem pecado. Já nasce com a raiz ali de Adão. Exatamente isso. Ela não tem consciência do pecado. Por isso, até sobre o batismo, né? Ela não pode ser batizada por não ter essa consciência ainda. Por quê? Você tem que reconhecer que é pecador e confessar o seu arrependimento e a sua fé em Jesus Cristo. Então, o bebê não tem essa consciência ainda, mas ele tem essa natureza, o potencial. Ele tem essa natureza pecaminosa. E ele não é inocente, né? Senão nós não veríamos os bebês morrendo também, né? Eu, por exemplo, já fui no sepultamento de um bebê de um casal de amigos. Então, a criança, ela tem a alma corruptível e elas são salvas pela graça de Deus. E aqui também a declaração está dizendo que quando você peca, você está indo antes de ir contra uma pessoa, você está indo contra Deus. Todo pecado é contra Deus, mas também atinge o seu próximo, né? E aí você vai acompanhando ali as referências. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, né? Estão separados da glória de Deus. E então todos nós já nascemos aí com essa natureza, né? Mas quando nós fomos reconciliados através de Jesus Cristo, nós saímos desse estado de pecado e temos a chance de não pecar, né?
Pecamos sem querer. Quando a gente peca, a gente entristece, né, a Deus. Entristece o Espírito Santo. Ok? Alguma pergunta aí sobre o pecado? Pastor, eu queria fazer o fato de com as pessoas assim, nunca vai ter como abrir cara com você salva. Aí ela tem que explicar dessa forma aí, não, precisamos ser bons vermes no pecado, você tem que separar, Deus tem um abismo entre você e Deus, todo mundo fala isso aí. A pessoa ficou brava. Aí uma pessoa me entrevista ficou brava. A palavra não ensina essa pessoa não. Deus fala que Deus, você é o pecado. Você e Deus é o pecado. Deus fez bem daqui. Você acha que o canal todo não roubou esse salto? E Deus é tão bom, né, que ele deixou isso no senso do ser humano, né? Mesmo Adão e Eva é o que chamam hoje do social. Não, eu sou de Deus, eu sou um homem honrado, eu amo minha família. Aí Paulo encerra o capítulo de Romanos falando que o homem desvirtuou o que Deus orientou, se um com o outro, mudando a ordem da mulher. E aí ele entra no 2 até o 14, 16, verso 16, ele vai dizer que por isso Deus se entregou, né? Deixou, mas aí ele diz, mas todo homem tem na sua consciência, no seu coração, o senso, sabendo o que é o certo ou o errado, quer o acusando ou defendendo, ou seja, quando ele faz comete um crime, ele fica com aquele peso, tipo, vou me pegar, por quê? Porque ele sabe que fez errado. Quando ele faz o certo, ele sabe, ou seja, Deus é tão bom que mesmo a pessoa ainda não sendo cristão, fica um senso nele para ele saber balancear. Senso é melhor de lá ou de cá. Então, as pessoas às vezes resumem o pecado a não matar, não roubar, não ter vício, né? Mas a gente lembra. Mas se é amor, pode, não mulher, ou seja, não é isso. Está fora da obra que Deus deu no início, como o pastor falou. E o pecado vai além desses atos assim, mais visíveis, né? Esses atos morais, né? Quando Jesus falou no Mateus 5, né? Ele disse, se você, a lei diz não matarás, mas se você odiar seu irmão, então você já é um assassino no teu coração. Então, se a gente for analisar direitinho, todos nós pecamos, né? Todos nós pecamos. Então, que Deus nos faça mais santo cada dia, né? Nos livre aí do pecado. O 5º artigo é a salvação. A salvação é outorgada por Deus pela sua graça, mediante arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo pelo derramamento do seu sangue na cruz. A salvação é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. É um dom gratuito de Deus, é um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, justificação, santificação e glorificação. Aí essa primeira parte tem aí as referências bíblicas, né? E depois vai falar de cada parte aí dessas quatro partes, né? Regeneração, justificação, santificação e glorificação, com as suas devidas referências. Então, vamos ver esse primeiro trecho aqui da salvação, que ela é outorgada. Então, isso significa outorgado, né? Que quer dizer que foi Deus que concedeu, né? Foi concedida por Deus, foi dada por Deus, autorizada por Deus. Outorgada é um termo jurídico, né? Então, foi concedido por Deus. A salvação foi providenciada por Deus, né? Ninguém pode providenciar a sua salvação. Ninguém pode buscar por si só, né? Ela só pode ser recebida porque foi Deus que concedeu. E pela sua graça, né? Que graça quer dizer que não teve mérito.
Então foi concedida por Deus, não por mérito, foi somente pela sua graça. Então todo o processo de salvação começa em Deus. E o homem tem a sua resposta, né? Mediante arrependimento do pecador e sua fé em Cristo Jesus. Então, tem essas duas etapas aqui, arrependimento e fé. Então, sem arrependimento e fé, não há salvação. Muita gente acha que Deus já salvou todo mundo, né? Não, está todo mundo salvo, né? Deus ama todo mundo, então tá tudo bem, todo mundo vai para o céu, né? Mas não é verdade. Se não houver arrependimento, se não houver mudança, né? Transformação de vida, e não houver a fé, e a fé em Jesus Cristo, não é, eu tenho fé, não é qualquer fé. Eu tenho fé em qualquer outra coisa. Tenho fé que Buda vai me salvar. Não vai ser salvo, né? Allah vai me salvar. Mas se a fé não for em Jesus Cristo, e isso até no nosso meio a gente vê muita gente achando assim, quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo, não, se tiver um senso lá de justiça, se for uma boa pessoa, não salva. Boas obras não salvam. Senão você segue outra religião, né? Não a Bíblia, né? Porque a Bíblia não dá essa abertura, né, para a salvação fora de Jesus Cristo. Só existe salvação em Jesus Cristo. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo pelo derramamento do seu sangue. Então, só há salvação por causa do que Jesus Cristo fez ali na cruz, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela só vem pela obra de Jesus Cristo, né? Começou em Deus, Deus tomou atitude, então Deus Filho, ele tomou atitude de morrer pelos nossos pecados, e fora de Jesus Cristo não há salvação. A salvação é individual, quer dizer, não é de um grupo, não é de família, né? Não é de uma nação. A salvação é individual e significa a redenção do homem na inteireza. Então, o homem, quando ele é salvo, ele muda, né? Ele tem que ser transformado. E é um dom gratuito de Deus que Deus oferece a todos. Aqui, os batistas também eles estão combatendo uma doutrina pentecostal, né? Que é o... exatamente, sobre a segunda bênção. Porque o Espírito Santo, ele é dado no momento que a pessoa se arrepende e crê, ela recebe o Espírito Santo. Então, essa busca aí pelo batismo do Espírito Santo foi uma doutrina que foi criada, que foi entrando nas igrejas depois, e a declaração ela veio para também combater essa ideia aí de que o batismo com o Espírito Santo vem com esses dons miraculosos, evidência de falar em línguas e profecias e tudo mais. A maioria dos batistas, né, se diz cessacionista. Cessacionista é aqueles que creem que os dons eles não são mais da mesma forma que eram na época dos apóstolos, né? Não existe mais esse dom de falar em línguas, o dom de curar daquela maneira que houve ali com os 12 apóstolos, né? Diferente
dos continuistas, né? Que são os batistas nacionais, né? Até formaram depois uma convenção, né? Convenção Batista Nacional, que são esses de uma linha de uma linha pentecostal. Não é que o que Deus não cure mais hoje, né? Mas ele não distribui os dons como distribuiu naquela época dos apóstolos. Os crentes não possuem mais esses dons como os apóstolos eles tinham. Então, ainda que a salvação seja uma iniciativa de Deus, que a primeira iniciativa é sempre de Deus, né? Pela graça de Deus, né? Mas isso não tira a responsabilidade humana do arrependimento e da fé, que é a resposta de Deus para a resposta do homem para essa iniciativa de Deus, ok? Então, aí fala dessas quatro partes da salvação, né? A regeneração, justificação, santificação e glorificação. A regeneração, aí diz aqui a declaração, é o ato inicial da salvação, em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo. É obra do Espírito Santo, em que o pecador recebe perdão, justificação, adoção como filho de Deus, a vida eterna e o dom do Espírito Santo. Nesse ato, o novo crente é batizado no Espírito Santo. É por ele selado para o dia da redenção final e é liberto do castigo eterno dos seus pecados. Há duas condições para o pecador ser regenerado: arrependimento e fé. O arrependimento implica mudança radical do homem interior, por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. A fé é a confiança e aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Nessa experiência de conversão, o homem perdido é reconciliado com Deus, que lhe concede perdão, justiça e paz. Então, nessa parte aqui, deixa claro que a regeneração é um ato, né? Um ato que ele se converte, ele é regenerado e recebe o Espírito Santo como um ato também, né? E é um novo nascimento. A regeneração é um novo nascimento. Estava morto nos seus delitos e pecados, né? E então recebeu a salvação. A justificação, ela ocorre simultaneamente à regeneração. É o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, absolve, que é também um termo jurídico, né? Absolve da condenação, do perdão, o homem de seus pecados e declara justo, capacitando-o para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Essa graça é concedida não por causa de quaisquer obras meritóricas praticadas pelo homem, mas por meio da fé em Cristo. Então, a justificação é um ato também, acontece no mesmo momento, e o homem é justificado. Por quê? Porque ele tem que cumprir a justiça de Deus. Que justiça? Porque quando o homem, Deus disse, se o homem pecar, morrerá. Então, o homem deveria morrer. Deveria ser condenado. Então, a justiça é que o homem fosse para a perdição. Aí, para cumprir essa justiça, então alguém tinha que morrer no lugar
de todo ser humano, né? Então foi isso que aconteceu. A obra de Cristo, ela justificou essa absolvição nossa, foi justificada porque ele foi condenado no nosso lugar, levou sobre ele todas as nossas dívidas. Existiam dívidas sobre nós, ele levou as dívidas. Eu vejo também a Deus fechando, calando a boca de toda a humanidade depois de Adão. Porque quando eu não entendia, seguindo a lei que eu falava, que já veio para Adão, inclusive tu falava pecinho de Eva, que eu dizia, Eva estava só homem, Eva devia ser tão ruim, porque até eu, se disse ela, também que ela usava essa linha. E eu dizia assim, depois que comecei a passar a entender, eu pensava, caramba, hoje, se eu não tivesse sacrifício de Cristo, quando Deus fosse me julgar, eu dizia isso, né? Várias vezes, disse várias vezes. Eu ia perguntar a ele, eu não estava lá para poder não te obedecer ou não, né? Para não mexer no fogo. Então, o que é que Deus faz? Se sobressai a tal ponto que quando a gente olha para nós, quem daria o filho por outro qualquer? Nenhum de nós. Então, hoje, quando eu estiver diante de Deus, qualquer ser humano, não vai poder dizer, mas o Senhor botou o bicho lá no meio, lá, para poder dizer que é né? Ou seja, não vai poder, por quê? Você dá seu filho para salvar o outro? Não. Então, não tem a justiça de Deus, é tão abrangente que não tem como nenhum ser humano contestar ele. Você fez o jardim, mas botou o bicho lá dentro. A contestação de muitos é essa, né? Você fez, Deus fez o paraíso tão bonito, tão belo, porque botou o diabo lá dentro. Entendeu? É o que muito lá no trabalho mesmo, é o que eu ouço toda hora. Ou seja, então aí eu pergunto, se eu tivesse errado, aí você contesta a pessoa, né? Você se errar, era só lá. Aí ele fala, não, ele deu dele. Mas aí, nessa. Fica assim, porque não tem como. Exatamente. Então, é uma justiça justa mesmo. Tipo, se você achar que ele tive falha, que não teve, logicamente, né? É porque ele orientou antes. Mas se fosse achar, eu antes já quebrei também. Então, a culpa é sua. Aceite se quiser. Então existe isso, existe a regeneração, a justificação para justamente satisfazer o cumprimento da lei, né? Satisfazer porque alguém tinha que ser entregue, tinha que ser condenado. Sobre a santificação, a declaração diz, é o processo que... Então aqui já mudou, aqui dizendo, né? Era um ato, agora a santificação é um processo. Então não é um ato. Que, principiando na regeneração, leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em sua busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele habita. Então o homem vai buscando essa santificação para se parecer mais com Cristo, né? Se afastar do pecado e se aproximar mais de Cristo. Então a santificação é esse processo de afastamento do pecado e a busca de se parecer mais com Cristo. Ela ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelo fruto do Espírito, bem como uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. Então aqui a declaração deixa bem clara assim, que ela depende da dedicação de cada um, né? Tem gente que já foi regenerada, nasceu de novo, mas não tem a mesma dedicação do que outros. Então uns têm a vida mais santificada e outros não. A gente tem que tomar muito cuidado quando muitas vezes um não crente ele acusa, né, alguém que é de dentro da igreja pelo seu comportamento, suas atitudes, né? Mas não é que o de dentro da igreja não está salvo.
às vezes ele não tem uma vida ainda dedicada, uma vida consagrada, e aí ele acaba dando mau testemunho, né? Mas ele continua salvo. Por quê? Porque ele não está se dedicando ainda a consagrar sua vida. Mas o que salva não são as suas boas obras, né? A gente não pode confundir isso, né? Não é que nós podemos dar um mau testemunho, né? Temos que buscar dar um bom testemunho. Mas o não crente, mesmo praticando boas obras, mesmo dando um bom testemunho, assim, sendo bonzinho com todo mundo, amando a família, né? Não roubando, não matando, né? Se ele não crê em Cristo, ele não está salvo. Então, a salvação não depende de a pessoa ser santa. A salvação depende da fé em Cristo, né? Arrependimento e fé. Agora, aí uns vão ter a vida mais consagrada, outros não. Ele vai deixar de experimentar, quem tem a vida consagrada, né? Vai deixar de experimentar a vontade de Deus na sua vida, né? Alguém até aí? Alguma pergunta? A glorificação é o ponto culminante da obra de salvação. É o estado final, né? Permanente da felicidade dos que são redimidos pelo sangue de Cristo. Então, a glorificação é a felicidade plena, né? A glorificação é o que nós não vamos encontrar aqui, né? Aí, essa pacificação plena, né? Essa felicidade plena, aí só mesmo na segunda vinda de Cristo e no novo céu, na nova terra, né? Aqui a gente está sujeito a esse mundo caído, está sujeito a enfermidade, está sujeito a todas as circunstâncias ruins, né? Mas Jesus prometeu que sempre estaria conosco. Ok? Então, essa salvação é uma coisa que nós precisamos crer que, se recebemos que estamos salvos, não perdemos essa salvação, e precisamos compartilhar, né? Precisamos compartilhar essa salvação. Bom, o artigo 6 é sobre a eleição. Esse tema, a eleição, ele é um tema um pouco mais complexo, né? Então, vamos ver o que a gente pode, assim, conversar de maneira clara, né? Deixar, assim, a gente tentar tirar algumas dúvidas. A declaração diz assim, sobre a eleição. A eleição é a escolha feita por Deus, em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna. Não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Então, a escolha de Deus não é o mérito, né? A escolha de Deus, a eleição é a escolha, né? Então, diz que Deus escolheu, não por mérito. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício de sua soberania divina, à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no correr dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Então, a declaração está dizendo aqui que, por causa da presciência de Deus, ele já elegeu, né? Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio. Então, essa aí que é a dificuldade, né? E essa aí que as pessoas têm dificuldade de esclarecer sobre a eleição de Deus e o livre-arbítrio humano. Essa é a grande questão.
de cada um de todos os homens. A salvação do crente é eterna. Acho que eu pulei um pedaço. Não, tá certo. A quarta afirmação. A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Cristo, Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Bom, então, vamos lá. A eleição. Então, esse artigo aqui, ele é dividido aqui em 6 afirmações, né? E a Bíblia fala de eleição em muitos textos, né? Quer dizer, a declaração também está falando da eleição porque os batistas creem na eleição. Não é que os batistas não creem, né? Não é que você, quando crê no livre-arbítrio, não crê na eleição. Os batistas creem na eleição. Porém, a grande questão é como se crê na eleição. O que significa essa eleição? Essa escolha de Deus, que, né, teologicamente é o mesmo significado, né? Eleição e escolha. Deus escolhe pela sua presciência. Por quê? Porque Deus, ele já viu o futuro. Então, ele já conhece quem estará em Cristo. E a eleição também, a nossa salvação, não é por mérito nenhum, não é por obras. É um favor de Deus que, mas, mesmo sendo um favor de Deus, como a gente falou no artigo da salvação, ele vai depender do arrependimento e da fé. Fica claro também em várias referências bíblicas. E o arrependimento e a fé, eles são de responsabilidade humana. O que alguns não aceitam? Que a fé e o arrependimento é uma responsabilidade humana, é uma atitude humana. Aqueles que defendem a eleição soberana, anulando o livre-arbítrio, eles declaram que a fé também é dada por Deus, então o arrependimento também é dado por Deus, então você não tem decisão nenhuma. Mas o arrependimento e a fé é uma atitude da pessoa, né? A pessoa tem esse poder, né? Esse é o maior poder que Deus deu para o homem, foi o poder de escolha, né? Mas os calvinistas, eles defendem que nós não temos escolha, que a graça de Deus, quando você é alcançado por Deus, você não resiste. A graça é irresistível. Agora, quem acredita no livre-arbítrio acredita que a graça pode ser resistida. E outro detalhe também é que se você crê que Deus já definiu, já elegeu quem vai ser salvo, também já elegeu quem vai ser perdido. Não é verdade? Então, a pergunta é, será que Deus já elegeu quem vai ser salvo e elegeu quem vai ser perdido? Eles confundem, eu acho que eles mais confundem, porque Deus sabe, isso é fato. Deus sabe quem vai ser, quem não salvo, quem vai ser condenado. Eles trazem que, se assim é, então ninguém tem escolha. Eles confundem aí a ciência de Deus, que eles sabem mesmo, mas como que a gente é obrigado ou não, né? Mesmo que a gente queira, se a gente não é escolhido por Deus, a gente não vai poder alcançar. Mesmo que a gente não queira, se Deus disse que a gente é, a gente vai ter que ser. Então, tira aí que Deus diz que a gente tem escolha, né?
Mas Deus sabe, é fato, isso é fato. É fato. Mas não definiu, porque senão estava perdido. Quem quisesse, se já foi excluído, já foi, não tem jeito. Essa questão aqui, como é mais polêmica, assim, é mais complexa, quero ler um texto aqui de Êxodo 19, versos 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Esse conceito de eleição é um conceito do Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus ele elegeu uma nação. Ele elegeu para ele uma nação. Não foi uma eleição individual. E ele elegeu uma nação antes dela existir, né? Porque ele escolheu Abraão, né? Depois escolheu Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Então, a eleição, quando fala no Antigo Testamento, ela não está falando de salvação individual. Ela diz que o povo de Israel foi escolhido por Deus, foi eleito por Deus para ser uma nação santa, um reino de sacerdotes, ou seja, foi escolhido para anunciar a salvação e para trazer o Messias, né? E quando Pedro vai falar lá em 1 Pedro 2,9, ele vai pegar esse conceito de eleição e ele vai aplicar a eleição não a uma pessoa, né, individual. Ele vai aplicar agora a outro grupo, que é a igreja, né? Ele vai dizer que nós somos um reino de sacerdotes, nação santa, né, povo adquirido de Deus. Então, Pedro usa o mesmo texto lá de Êxodo 19, aplicando à igreja. Em 1 Crônicas 16, será que está atrapalhando aí? De ouvir? Está dando para ouvir aí? Não, som alto aí. 1 Crônicas 16. Não está saindo o som da gravação, não? Não sei, não sei. Vai ter o fundo musical. Né? Melhorou muito. 1 Crônicas 16, verso 13. Diz assim: ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, né? Ou eleitos, né? Se tiver outra tradução aí, os seus eleitos, né? Por quê? Os eleitos eram os filhos de Jacó, mesmo que você vê que não é por mérito, né? Porque Jacó não tinha mérito nenhum, mas o texto de Crônicas 16 diz que os filhos de Jacó, eles eram eleitos, né? E depois Malaquias vai dizer também, e depois o apóstolo Paulo ele vai citar esse texto aqui, porque essa eleição ela está se referindo a um povo, não individualmente a uma pessoa, né? E quando Deus escolheu, você vê que quando Deus escolheu Israel nem existia ainda, ele escolheu Abraão, né? Depois Isaac, Jacó, depois que viria a nascer ainda um povo. Então essa eleição foi muito antes da pessoa existir.
do povo existir. Então ele elegeu Israel. E lá na frente, quando a declaração está falando aqui, eleição é uma escolha feita por Deus em Cristo. Então está aplicando depois à igreja, porque da mesma forma que ele elegeu Israel, ele está agora elegendo a igreja em Cristo. Ele está elegendo a igreja para ser um reino de sacerdotes, um reino de santos e sacerdotes, né? Fugiu a palavra agora. Para quê? Para anunciar essa palavra, para anunciar o evangelho agora, né? Ok? Fala aí, André. Não, pergunta. Esse, no caso, seria o primeiro chamado, seria dois chamados, assim, para dois povos, tipo, esse foi exclusivo para este povo, e depois ele abriu. Eu falo porque em Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 11 especificamente, ele vai falar nesse sentido, né? Tipo, de que Deus, inclusive, ele usa a própria estratégia do próprio Deus, né? Deus tá confundindo eles, tipo assim, como é que Deus, criador de tudo, vai vir na matéria humana? É isso que esses extremistas entendem. Ele até acredita em Deus em parte, mas ele diz assim, não foi Cristo que veio ainda, ele ainda vai vir, eles contam, né? E que para a confusão deles foi para alcançar todos os gentios, ou seja, que não são israelitas, eu não sei bem a colocação que é feita, israelense, mas enfim. Então esse primeiro para eles é o primeiro chamado, depois ele faz um outro que agora para toda a humanidade, ou nesse caso aí a convenção ela coloca como um só para ir abranger já todos? Então, o povo de Israel ele foi eleito para ser uma nação santa, né? Estava fugindo a palavra. Uma nação santa e um reino de sacerdotes. Para quê? Para ser uma nação de exemplo para todos os povos, de exemplo, e para trazer o Messias. Uma coisa que eles não foram, né? Exemplo. Mas eles cumpriram a missão de trazer o Messias. Então, essa eleição era para uma missão. Eles foram eleitos para uma missão. Igual a igreja também. A igreja ela foi eleita para uma missão, para pregar o evangelho. O povo de Israel foi eleito para uma missão. Então foi dada essa missão para eles. Eles cumpriram a missão de trazer o Messias, mas não era em relação à salvação. A salvação era para todos. Entendi. Aqui no final, inclusive, lá ele resume isso. Realmente ele fala que por isso, depois que todos os gentios foram completados, que aí eles também olharão e servirão para ele de emulação, que é ciúme, né? Ou seja, tipo, está dizendo que veio para nós primeiro, e o povo lá do Brasil que está, então eu também quero. E aí muitos deles também serão salvos pela salvação dos gentios, ou seja, então de qualquer forma eles estão cumprindo, né? O trabalho. O sacerdócio, antes de ser levita, ele era do povo todo de Israel. Então o povo de Israel todo era uma nação de sacerdotes. Mas por causa da desobediência deles, depois daquele pecado do bezerro de ouro, aí mudou, né? Aí passou a ser, ele escolheu uma tribo apenas, a tribo de Levi, para serem sacerdotes. Depois, quando o Cristo vem, o autor de Hebreus diz que ele é o nosso sumo sacerdote, não na ordem levítica, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, que é anterior a essa... Levi nem existia, Melquisedeque já era sacerdote. Então ele diz que Jesus é o sumo sacerdote, e o apóstolo Pedro, ele aplica a igreja, agora o sacerdócio é da igreja. Então, inclusive, quando a declaração fala, né, sobre sacerdócio universal, que toda a igreja, todo crente é um sacerdote, né? Todo crente. E então esse sacerdócio essa eleição, esse chamado, né,
é mais missiológico, né, do que para salvação, ok? E não sei se ficou, né, da maneira clara, se não ficou porque a explicação não foi tão boa, né? Mas eu queria também ler mais 2 textos. Um é que é de 2 Pedro 3:9. E Apocalipse também vai dizer que a igreja é o reino dos sacerdotes, né? Quem achar aí pode fazer a leitura. É 2 Pedro 3:9. 3:9. 2 O Pedro. Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, nesse texto aqui, existem muitos textos, né? Um grupo que defende a não escolha, né? Que não existe livre-arbítrio, vai usar vários textos, mas você tem que olhar a Bíblia como um todo, né? Mas há muitos textos que mostram que esse claramente mostra que ele tarda, né? Para que todos, a vontade dele é que todos sejam salvos, todos. Então, Deus, ele não quer que ninguém se perca. Por isso ele tarda, né, a sua vinda. Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. Quando alguém se perde, é por causa do pecado, por causa do livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Mas a vontade de Deus é que ninguém se perca. Isso ficou claro aí nesse texto. Certo? Ficou ou não? Ficou claro aí que a vontade de Deus é que ninguém se perca. Outro texto também é 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Verso 3 e 4. Fechou? Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Então, se Deus deseja que todos os homens sejam salvos, como é que ele vai criar alguém para ser condenado? E cheguem ao conhecimento da verdade. Então, ele deseja que todos sejam salvos. Quando alguém se perde, não é desejo de Deus. Não é vontade de Deus. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou por resgate de muitos. Então, Deus deu ao homem o poder de escolha. Então, o homem ele se perdeu por causa da escolha, não por vontade de Deus. Essa ideia, Deus é soberano, então ele já escolheu esse aqui para ser salvo, esse aqui para ser perdido. Então, essa ideia não, quer dizer, vai de encontro a esses dois textos aí. Ok? Perguntas? Então, a maior dificuldade, né, é conciliar essa eleição e o livre-arbítrio. Por quê? Porque mesmo Deus sendo soberano, ele não tira a responsabilidade do ser humano de responder a Deus se crê em Jesus Cristo ou se não crê. Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz e siga. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Exatamente. Então, mesmo Deus sendo soberano,
ele concedeu ao homem Bem, pastor. esse poder de escolha. Diga aí. Os taoístas dizem que, no caso de Judas Iscariote, já foi predestinado. Não é, ele ficou o tempo todo com Jesus, ouvindo os grandes sermões, as grandes obras, tudo que tinha que acontecer. E a aliança não deu. Exatamente. Ele estava predestinado, mas ele tem chance. Não, predestinado não. Eles falam assim, não, o cara fala desde o início para ser aquilo. Inclusive, ele teve, mesmo depois de ter feito, teve a chance de se arrepender, né? Ele tinha chance de se arrepender, depois que tinha as mais lembradas, né? Porque errar também, o Pedro também não errou várias vezes, né? Mas depois se arrependeu, se tornou um dos maiores apóstolos. Mas Judas não, mas o Satanás foi lá, tentou ele e ele cedeu, né? Foi possuído por Satanás, mas claro que ele teve essa escolha, teve esse poder de escolha. Então todos nós temos o poder de escolha. Okay? E a declaração, ela defende isso também, que aqui no terceira afirmação diz que ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Porque, inclusive a Bíblia diz assim, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se fosse irresistível, não precisava ter esse texto, porque se ouvirdes a voz, você vai aceitar de qualquer jeito, né? Mas se a Bíblia está dizendo, está aconselhando você, né? Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque alguém pode endurecer o coração. Ela pode resistir ao convite do Espírito Santo, né? O Espírito Santo convence da justiça, do pecado, do juízo, mas a pessoa pode resistir. Foi o que aconteceu com o jovem rico, né? Jesus falou assim, vai lá, vende tudo que tens e dá aos pobres e segue-me. Ele já conhecia a lei, mas o texto diz que aconteceu o quê? Ele se entristeceu, porque ele tinha muita coisa e ele virou as costas para Jesus. Certo? E aí, alguma dúvida aí? Essa é o grande... Eu acho que a questão mais complexa, né, aqui da declaração, uma delas é essa, né, sobre a eleição. Mas alguns textos deixam bem claro aqui que essa eleição é missiológica, essa missão foi um conceito do Antigo Testamento para um chamado de uma nação, né, para servir a Deus, para ser um reino de sacerdotes, santos sacerdotes, e depois foi aplicado para a igreja por Pedro e no livro de Apocalipse. E alguns textos deixam muito claro que o desejo de Deus é salvar a todos. O apóstolo Pedro deixou claro, Deus quer salvar a todos, e Paulo falou para Timóteo também que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade.